Olá pessoal, bem-vindos mais uma vez ao canal Mentes Ansiosas. Bom, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre um assunto bastante importante, tá? Que é como identificar se o seu parceiro ou parceira tem tendências psicopatas, tem algum traço de psicopatia, tá? Lembrando que se você não é inscrito, se inscreva por favor, deixe seu like, compartilhe esse vídeo. Eu dou consultas online em qualquer lugar do mundo e presencial no Rio de Janeiro, tá bom? Bom, vamos lá. A gente tem visto muito aquela modinha de fulano é psicopata, seu namorado é psicopata, o meu ex é psicopata. Né? A gente tem visto muito essa moda de falar esse termo, tá? Então vamos lá. O que acontece? O psicopata, ele tem a característica principal como a ausência de afeto, a ausência de emoções e sentimentos, tá bom? Então, como é o psicopata dentro de uma relação afetiva, tá? Ele é o tempo todo, aquilo é um teatro, né? Se ele esboça algum sentimento, alguma emoção afetiva, ele está encenando, porque na verdade ele não tem, tá? Diversos estudos de tomografia cerebral mostram que ele tem pouca irrigação sanguínea em determinadas áreas que geram emoções e sentimentos, tá? Então ele não tem, por característica, emoções e sentimentos. Amor, pena, culpa, tá? Remorso, ele não tem, tá? Então é sempre uma encenação, tá? Ele tem como principal objetivo subjugar o parceiro, tá? Que é obter controle. Se você parar para ver a maioria dos psicopatas que você tem em séries de true crime, como o Jeffrey Dahmer, que foi agora no Netflix, você tem ele como principal nas entrevistas, ele sempre falando em controle. Eu queria ter controle sobre as minhas vítimas, eu dopava para ter controle, eu fazia lobofilia neles, furava o cérebro para tentar deixar eles em um modo zumbi para eu ter controle sobre eles, tá? Então o psicopata ele gira sempre em torno de controle, tá? Como ele vai exercer esse controle? Passando uma figura, bem no começo da relação, uma figura perfeita, sendo o parceiro perfeito ou parceira, tá? Obviamente os dois sexos podem ter esse tipo de transtorno. Então ele passa uma figura de uma pessoa perfeita e depois isso vai caindo a máscara. Porém, é muito difícil você identificar, tá? Porque muita gente fala, tenta prestar atenção nisso, naquilo, só que são detalhes muito finos que acaba sendo muito difícil você prestar atenção. E também quando você está envolvido por sentimentos, fica muito mais difícil ainda você fazer essa avaliação, tá? Então eu vou para algo mais físico, algo mais concreto, tá? Vamos lá. O psicopata, ele dentro da relação, ele manipula muito de uma forma de vitimismo. Ele se vitimiza muito. A história dele sempre foi muito sofrida. A história de vida dele sempre foi muito sofrida. Porque quando a outra pessoa, o parceiro, sente pena, a pena você consegue tudo daquela pessoa, tá? Quando ele passa pena ao parceiro ou parceira, ele consegue obter o que ele quer, que é o controle, tá? Outra situação muito comum é afastar o parceiro ou parceira da sociedade e dos parentes em si, tá? Porque aí você não tem alguém falando sobre determinado comportamento que viu daquela pessoa. Porém, isso é muito vago, tá bom? Ciúmes também podem afastar e não a psicopatia. Então é um comportamento muito vago para você se basear apenas nele. A grande questão o psicopata, como ele não tem, ele não sente emoções e sentimentos, ele não tem externação física disso, tá? Como assim? Vamos lá. Uma pessoa que você vê que a pessoa é ansiosa, a ansiedade é totalmente o contrário da psicopatia, é o excesso de emoção, o excesso de sentimento, tá? Tudo para ele é muito,
uma briga, uma discussão entre você e o parceiro aquilo causa muito dano nele, porque ele sente muito. Então, obviamente, o ansioso não é psicopata de maneira alguma, é totalmente ao contrário, sabe? É totalmente ao contrário. Então, se o seu parceiro é ansioso, ele não é psicopata, obviamente, fisiologicamente não tem como ele ser psicopata, tá? Mas vamos lá. Ele pode também estar fingindo que se preocupa muito, que sente muito, tá? E esse fingimento vai até tremedeiras falsas, tá? Choros falsos, tá? Crises de ansiedade, algumas coisas falsas. Mas como você pode perceber isso? Por quê? Porque ele apenas finge, mas ele não consegue elevar os sinais vitais, tá? A não ser que ele grite, ele tem uma briga e ele grite, ele se movimente muito, aí sim a frequência cardíaca dele sobe, ele fica vermelho e aí tem toda aquela sintomática de reações psicossomáticas no corpo humano, de externação, tá? Porém é algo físico de que ele fez propositalmente, aumentando o tom de voz ou gritando, etc. Como qualquer outra pessoa. Agora, se está em situações normais de uma discussão e aí a pessoa se sente mal e tudo mais, você pode observar se a pessoa ela fica vermelha, ela tem um rubor facial sem se alterar, tá? O psicopata não tem como criar esse rubor facial, tá? Se a frequência dele aumenta, dá um abraço, tá? Como quem não quer nada, dá um abraço e coloca o ouvido no peito para ver se o coração tá acelerado, tá bom? Porque o psicopata não tem como acelerar a frequência assim, ó. Tá brigando, eu não tô sentindo nada, para mim é indiferente o que tá acontecendo. Mas se eu demonstrar isso, ela vai perceber, ou ele, tá? Então, eu vou eu vou fingir uma preocupação, tá? Mas, porém, ele não consegue fingir uma elevação de frequência cardíaca e de pressão arterial, tá? De sudorese, de suor, tá? Então, ele não consegue. Então, você fique atento muito mais em reações fisiológicas do corpo dele do que comportamentais. Comportamentais ele pode fazer teatro, ou ela, tá? Importante, ele ou ela. Podem encenar. Já reações fisiológicas não podem encenar, não tem como. Eu não consigo subir a minha frequência cardíaca aqui agora, ó. Sobe, não tem como, tá? Sistema nervoso autônomo, ele tá ali, ele tá trabalhando, tá? Então não tem como. Então fique atento a reações físicas em momentos de estresse dele, tá? Quando envolve você, tá? Do que comportamentais. Outra grande situação é você observar a reação dele a perdas, morte de um animal, tá? Se ele se comove, ou se você, na verdade, até se comoveu mais do que ele, tá? Perda de um ente querido, tá? De um parente próximo, em que talvez ele até encene alguma coisa naquele dia, mas no outro dia ele já superou, assim, ele já quase que nem fala, ele almoça já bem, ele já consegue tocar a vida bem, tá? Isso também é um sinal que você deve ligar um alerta, tá? Porque na verdade ele nunca sentiu nada, entendeu? Ele encenou ali um dia, encenou que tá mal, deitou na cama, eu tô muito mal, ficou sério, ficou com cara de triste, até então tá bom, mas ele não vai manter isso por muito tempo, tá? Outra situação, como eu falei, como ele lida com animais, tá? O psicopata tem uma questão muito presente que maus tratos aos animais na infância, tá? Na infância alguns têm esse comportamento, tá? Então isso não segue na vida adulta, não segue porque ele não vai maltratar um animal na vida adulta, tá? Mas ele faz pouco caso,
tá? Ele faz pouco caso. Então fique atenta e atento a sinais físicos e a esses comportamentos, tá? Em situações de estresse, de perdas, tá? Etc. Principalmente de perdas e com animais, tá bom? Fique atento, é muito mais fácil de você identificar do que essa questão. Lembrando, o objetivo dele é sempre subjugar o parceiro. Subjugar é o que? Ter controle do parceiro, tá? Ele tem o controle todo e ele vai fazer diversas manipulações para que ele consiga aquele objetivo dele, tá? Tanto manipulações de pena, de vitimismo de pena, que é o principal, tá bom? Como outras manipulações de afastar, etc, tá? Principalmente o vitimismo, tá? O vitimismo é uma grande resposta, é um grande sinal, tá? Uma situação também, fique atento após uma crise que a pessoa tem e fala que está muito mal, e ela tem uma crise de choro, ela tem uma crise de alguma outra coisa. Ela pode estar encenando essa crise? Pode. Se você não conseguir chegar perto para ver os sinais vitais da pessoa, tá? Como está o físico dela, se ela está suando, se ela realmente está se tremendo, se o coração dela está acelerado. Se você não consegue ver, veja os próximos comportamentos. Eu vou te dar um exemplo. Uma pessoa que fala que está muito mal, está com uma crise muito mal, eu tô com uma crise, tô meio depressiva, eu tô muito mal, mas ela arruma a casa, ela muda móveis de posição, ela vai para academia, não bate. Não bate. O depressivo, ele não faz isso, tá? Ele faz ao contrário, ele se larga, a casa fica imunda e ele larga o próprio corpo, tá? Então, se a pessoa fala, eu tô mal com isso, eu tô mal com aquilo, eu tô muito triste com o que aconteceu, tô muito para baixo, mas ao mesmo tempo ela tá arrumando o guarda-roupa dela, não bate, entende? Então, fique atento a esses pequenos sinais, porque é todo um teatro que é feito, tá bom? E aí você tem que ficar captando alguns sinais, lembrando que é muito difícil você levar em consideração a fala da pessoa, porque é um teatro, o comportamento de eu te amo, de escrever cartinha, de escrever isso, de escrever aquilo, porque isso também é teatro, isso é muito fácil fazer, eu escrevo aqui agora para qualquer pessoa, tá? Então o psicopata ele faz teatro, tá? Então fique atenta e atento ao físico, ao fisiológico e ao comportamento com perdas e as manipulações e os comportamentos que não batem, tá? De estar triste, de estar depressivo ou depressiva e aí tá agindo a vida, não bate, tá bom? Então essa é uma dica importante, um vídeo importante, tá bom? Compartilhe, por favor, e deixe nos comentários se você já passou por alguma situação dessa. Um abraço.